Olá, meus raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. São mensagens gerais, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e caso não tenha nada, você pode dar uma olhadinha aqui no card, na sua playlist, que você pode encontrar alguma coisa lá, tá bom? Muito importante a interação de vocês aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando. Importante também que vocês assistam sempre até o final para vocês compreenderem melhor as mensagens, tá? E aqui na descrição do vídeo vocês encontram os contatos, informações sobre o canal e também o nome dos decks que muita gente vinha me pedindo. Então já deixei aqui na descrição para vocês, tá bom? Caso vocês tenham interesse. Então vamos lá, taurinos, vamos ver com qual grupo de taurinos nós vamos nos conectar hoje. Compreensão, preguiça e controle. Totalidade, integração, receptividade. Uau! O avarento. Espírito brincalhão e esquizofrenia. No fundo do deck, voltando-se para dentro. A primeira coisa aqui, taurinos, que eu senti é vocês receptivos ao que o universo tem para oferecer a vocês. É como se vocês estivessem aqui buscando se conectar primeiramente, porque olha só o que saiu aqui, totalidade e a carta da integração, né? A carta da totalidade me remete sempre a vocês confiarem em vocês mesmos, confiarem no que está destinado a vocês, confiarem que vocês já têm tudo o que vocês precisam dentro de si, sabe? Confiarem que vocês são amparados o tempo todo. Essa carta da integração mostra o yin e o yang, que é a energia feminina e a masculina. Então, vocês buscando aqui também equilibrar as suas energias, né? Ou vocês buscando aqui alguém não para que te complete, porque você já se descobriu inteiro, mas você aqui disposto a receber alguém na sua vida que te faça transbordar, sabe? Que seja a pessoa certa, que seja a pessoa adequada, que venha para somar, que venha para você confiar, que venha para você construir, que venha para expandir o teu ser, entende? Tá? É o fim aqui de um ciclo para vocês, taurinos, de espera, de limitações, de estagnação na vida afetiva, eu sinto. Olha aqui, vocês agora buscando novamente se libertarem. Vocês aqui por muito tempo se privando. Isso aqui já saiu em várias leituras para vocês, taurinos. Vocês se privando ou com medo de se entregar ou preferindo focar em outras áreas. Olha aqui, algumas pessoas focando totalmente no profissional, no material, tá? Por muito tempo, vocês aqui, para algumas pessoas durante 4 anos, tá? Resolveram focar na vida material para não ter que lidar com algumas questões nos relacionamentos, tá? E aqui, ó, eu vejo que hoje você está satisfeito materialmente, né? Algumas, pelo menos com esse grupo que eu estou me conectando, vocês estão satisfeitos materialmente e vocês perceberam que esse material que vocês conquistaram não supre as necessidades emocionais que vocês por muito tempo silenciaram, controlaram, reprimiram, tá? Até por conta de traumas do passado que você, ou até por crenças limitantes, porque a carta aqui do voltando-se para dentro está seguida, ó, do condicionamento e depois a mente. Olha aqui.
tá? Pode ser aqui que você tenha aprendido um jeito de se relacionar que não funcionou para você. E agora, através do autoconhecimento, você está percebendo que há novas formas de se relacionar, que há novas possibilidades no universo, que pode ser diferente. Porque você está se descobrindo maior do que te mostraram que você era, ou do que te ensinaram que devia ser. Sabe? Por muito tempo você se auto-sabotou, porque é como se você até acreditasse ou sentisse lá no fundo que você podia mais e que você merecia mais. Mas o que você via e vivenciava na sua vida, no seu entorno, era completamente diferente. Então, por muito tempo, você silenciou esse impulso interno, essa verdade interna que você até acreditava, sabe? Que podia ser melhor, mas você não achava que era loucura, alguma coisa nesse sentido. Sabe? Ou até você silenciando aquele desejo de se relacionar por medo, sabe? Já viram aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não quero, eu tô bem sozinha, não quero me relacionar, quero focar no dinheiro, mas no fundo tá reprimindo a vontade de ter alguém, de poder confiar em alguém, de poder se envolver com alguém? Eu sinto isso aqui, sabe? Você queria enganar você mesmo, você queria, enfim, já entenderam, né? Não vou ficar aqui. Entenderam? Tá? Então aqui é como se fosse o fim de um ciclo de estagnação emocional para vocês. Onde vocês deram mais voz à mente do que aos sentimentos. Vocês aqui vindo de um ciclo muito, muito, muito racional, tá? Até não quer dizer que você nunca se relacionou nesse tempo. Você até teve relações, mas relações aqui completamente racionais, sabe? Tipo joguinhos, entende? Ou vocês foram vítimas de jogos, ou vocês fizeram jogos com outras pessoas, né? Então aqui é um período de libertação, tá? Mas sinto que você ainda tem dúvidas se deve ir ou não, se deve se entregar ou não. E aqui, ó, olha só. Aqui é uma pessoa que está lutando para se segurar, se equilibrar. E aqui é uma pessoa que já se permitiu, que já se libertou, que já, assim, entregou para o universo. Então, se você está na dúvida, entrega, se solta, deixa rolar. O que tiver de ser, vai ser. Da forma que tiver de ser, vai acontecer. Pode ser que, inclusive, aqui você já tenha conhecido uma pessoa e aí vocês estão assim, me entrego, não me entrego, vou, não vou, sabe? Uma coisa nesse sentido. Tá? Tá vendo? Realmente agora é o equilíbrio. É o equilíbrio, é a hora de vocês equilibrarem, ô taurinos, a vida de vocês. Por muito tempo vocês ficaram muito mentais e materiais, ó. Muito mentais e materiais. Então causou um desequilíbrio na vida afetiva, no emocional, na intuição, até na vida espiritual para algumas pessoas, tá? Vamos lá ver o que mais para vocês, taurinos. O que mais para vocês, taurinos? O sol, as transformações, o cigano. Realmente aqui, gente, pode ter chegado alguém na vida de vocês, tá? Soluções, os livros, conhecimento, lógico, autoconhecimento, autodescoberta, auto até valorização. Vocês aprendem a confiarem mais em vocês, né?
Virou uma aqui na minha mão. As alegrias. Graças a Deus, né? Os caminhos, novamente uma carta de escolha, de vocês estarem se sentindo numa encruzilhada, né? Aquela carta da esquizofrenia que saiu por último no deck anterior, também fala de escolhas. E aqui novamente a carta do destino, né? Que fala assim, de você escolher, fala de livre-arbítrio, né? Você tem as coisas que estão destinadas a você, mas você pode escolher não ir por esse caminho, você pode escolher ir por outro, né? Tá? Ó, os sentimentos, escolhas. Embaixo ficou a carta do deserto, dos obstáculos, que falam de uma escassez passageira, de problemas passageiros, de um período que foi muito difícil. E é uma carta de número 2, tá vendo? 2 sempre remete aos relacionamentos. Então, você precisando fazer escolhas aqui na sua vida sentimental. E eu sinto que é uma escolha de se você deve ir ou não. Porque você pode estar sentindo assim, você tá tão bem... Não é que você tá tão bem, mas é como se assim, você aprendeu a conviver com esse sentimento ou sozinho, que você pensa se vale a pena se entregar e correr o risco de passar pelos traumas novamente. Entende? Mas eu sinto aqui que para muitas pessoas já chegou alguém na sua vida, tá? Que você pode já estar se comunicando, ou pensando, ou de olho em alguém aqui, tá? E aqui, ó, a carta dos livros junto da carta da chave, né? E a carta dos livros também junto da carta do desgaste, ou seja, o autoconhecimento liberta. O autoconhecimento expande, né? Olha aqui o sol. O autoconhecimento transforma, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. É meio que isso aqui. O autoconhecimento faz com que você não se permita desgastes, que você não se perca, não perca seu tempo, sua energia em situações que não são para você. Sabe, você conhecer as situações. De repente você tem medo de algo. Lembra, eu tinha isso, gente. Eu tinha muito medo de coisas esotéricas antigamente, de espíritos, de tarô, de tudo. Como eu fui criada muito numa religião muito católica e muito evangélica, tudo que diferenciava disso eu tinha medo. Por quê? Porque eu não conhecia e eu só ouvia falarem, né? A minha família falar, no caso, algumas pessoas da minha família. Então eu tinha um preconceito sobre essas questões. E através do conhecimento, através do estudo, olha aqui onde eu tô, fazendo tiragens de tarô no YouTube. Então o conhecimento realmente liberta, o conhecimento expande, o conhecimento faz com que a gente se encontre a nossa verdade, tá? Então, uma fase aqui, eu sinto, taurinos, de vocês se conhecerem na vida emocional, de vocês transformarem a vida emocional, realmente transmutarem traumas do passado. E sinto que para algumas pessoas isso pode estar acontecendo de forma bastante rápida, devido à chegada de uma pessoa que está mexendo muito com você, tá? E que tem boas chances, ó. Essa aqui é uma carta que fala de romantismo também, né? Então, olha aqui. Tá? Romantismo, abundância. Essa carta que eu sempre falo que é a abundância interior, né? De bons sentimentos, de plenitude, de paz, de espírito. Essa carta fala de comunicações. E duas cartas aqui que falam de comunicações, né? Então, vocês podem realmente já ter conhecido essa pessoa, tá? Pra grande maioria. Ou alguém apresentou essa pessoa para você, ou você conheceu através das redes sociais, ou você vai conhecer através de aplicativos, sabe? Pode ser para alguém. Ou tem alguma relação aqui com música para alguma pessoa, porque eu senti, tá? Ou essa pessoa é músico, ou você canta, enfim, tem uma relação com música aqui para alguém.
com essa pessoa específica, tá? Tá bom? Escolha se entregar, taurino. Escolha se entregar. Escolha experienciar. Escolha aqui, acho que esse pode até ser o título. Escolha ressignificar as suas relações, a sua vida amorosa, a sua vida afetiva, tá? Porque quando a gente se priva por medo do que já nos fizeram, né? Do que já fizeram com a gente está prejudicando a nós mesmos. A gente declara guerra vencida, a gente declara guerra vencida ao outro, né? A quem nos feriu. Sabe? Você tá anulando a sua vida por conta de alguém que nem tá mais na sua vida, que às vezes nem lembra de você, e você tá aí ainda se martirizando por algo de alguém que agiu por completa imaturidade e foi embora, sabe? Passou pra te ensinar uma lição e foi embora. Então se permita. Se você voltar a se permitir, você tem 50% de chance de ser feliz novamente ou de dar errado novamente, né? 50 para cada. Se você escolhe não se permitir, é 100% de chance de dar errado. De você não ser feliz no amor. Então é melhor ter 50% chance de ser feliz do que ter 100% chances de não acontecer nada, né? Vamos lá, o que mais? Ó, sexo, meditação e compaixão. A compaixão sempre me fala de corte, de você botar fim a uma situação. A meditação sempre me fala de você olhar com atenção, com calma, olhar até com certo afastamento. E o sexo me fala de coisas... aqui vem representando as relações, lógico, mas relações mais instintivas, mais superficiais, eu senti. Então é hora de você aqui o que elas vieram dizendo. E olha aqui embaixo que ficou renovação. É hora de você olhar, é como se você precisasse transmutar a forma de ver os seus antigos relacionamentos. É hora de você botar um ponto final nisso. Em alguma mágoa, em alguma relação que ainda te machuca, tá? No comportamento, eu sinto aqui que tem algum comportamento de alguém específico que te machuca muito. E você precisa deixar isso pra trás, tá? É como se você precisasse fazer uma meditação aqui de transmutar a energia, de liberar essa energia que está prendendo os seus relacionamentos, sabe? Porque chances aqui, taurino, de você encontrar uma nova pessoa, tem. Tanto que para alguns já chegou. Mas aqui você precisa também, não adianta você se entregar a essa nova pessoa com esse peso dessa relação do passado ou dessa mágoa do passado, tá? Você precisa transmutar. Ó, peça, oração. Caiu oração e iluminação. Deixa eu ver mais uma. Mais uma, por favor, para os taurinos. Fracasso. Ó, ore. Saia do sentimento de medo, de insuficiência, de escassez, de... Você aqui precisa se dar colo. Você, olha só também essa carta aqui, como remete... Tá vendo? Tem muita água. Muita água, como se você estivesse no meio de uma mágoa. De uma água parada. A mágoa é uma água parada. É como se você ficasse, ó, preso por conta dessa mágoa. Preso por conta dessa angústia, dessa decepção que você sofreu no passado. E agora, essa carta também, tá vendo que remete a um isolamento? É hora de você olhar essa situação não mais como vítima, porque aqui você está em pose fetal, indefeso, ingênuo, machucado, essa carta remete. É hora de você olhar para toda essa mágoa que está ao seu redor, toda essa ferida, e olhar ela de cima, de pé, de cabeça erguida, porque você passou por ela e sobreviveu, porque você passou por essa aprendizado e conseguiu continuar vivendo, né? Mas agora é hora de você deixar isso pra trás. Eu perdi o fio da meada aqui do que eu ia falar.
Ai, Senhor Jesus, tá? Mas o que eu quero dizer é hora de você deixar para trás. Porque você está sendo auxiliado para transmutar, tá? E iluminar essa situação. Lembra que eu falei, ó? Olha aqui que interessante. Aqui você está deitado porque você está na posição de vítima, sofrendo. Aqui você já ajoelhou porque você está começando a se iluminar, a iluminar essas questões, a deixar que a ajuda chegue na sua vida, dos seus mentores que estão já te auxiliando, te impulsionando energeticamente. Aqui você está olhando essa situação de cima, você já superou, você já transmutou, você já não é mais afetado por algo que está aqui embaixo. Ó, você estava aqui, você vai passar por todo esse processo e chegar aqui. É isso que vocês precisam fazer agora em relação à vida afetiva de vocês, tá? Olha aqui novamente que tá no fundo do deck, a carta de número 9, que é fim de ciclo, tá? E a carta que representa águas, né? Que é as emoções. E também para algumas pessoas, ela é uma carta do signo de Peixes, Câncer e Escorpião, tá? Então, para algumas pessoas, pode ser que vocês tenham forte no mapa ou estejam se relacionando com pessoas desses signos, tá? Ou se relacionaram, né? Ó, raiva e ego. O maior dos milagres, não mente, foco e além da família de sangue. Outra carta que fala de meditação. Aqui nós temos 3 cartas que falam de competição, tá? Que falam de sentimentos básicos, que é daqui do chakra plexo solar para baixo, que são as nossas emoções mais instintivas, tá? Que é baseada realmente nas coisas materiais e terrenas. Aqui, por muito tempo, você viveu esse tipo de relação aqui, ó. Baseada na competição, baseada no medo, no ciúme, na traição, baseada em qualquer outras dessas questões mais terrenas. Agora, aqui no meio, é a carta de número 1 e a carta da mente. É hora de você silenciar tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui é hora de você deixar para trás, tá? Que te causa desânimo, que te causa arrependimento, que você se lamenta, que você se frustra. É hora de você deixar isso para trás. Daqui pra frente é foco na sua vida espiritual, é foco na sua transmutação, é foco no que está destinado a você, na sua família de alma. Todos nós temos a nossa família de alma, que também está parte desencarnada, parte continua no plano astral, mas parte continua, encarnou junto conosco, para que a gente experienciasse algo aqui. Então, se você fica se lamentando por conta desses relacionamentos aqui, você vai se privar de ter uma relação com a sua família de alma. De encontrar alguma pessoa aqui que tem uma afinidade de alma com você. Que está além do sangue, que está além da matéria. Tá? Eu vou tirar mais uma carta de conselho para vocês, porque eu estou sentindo a necessidade. Tá, taurinos? Mais um conselho, então, final para os taurinos, por favor. Um conselho, tá, é para tirar com o rosto. Momento de colheita. Outra carta, número 9. Fim de ciclo. Agora é hora de você encerrar a espera e colher os frutos. Colher um relacionamento saudável. Colher um relacionamento justo. Tá? Então é isso, taurinos, que eu vejo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de interagir aqui embaixo, tá bom?
Grande beijo e até a próxima leitura.